Ora, muito bem, já que estamos no espaço da Ordem dos Enfermeiros, ontem foi Dia Mundial da Criança e por isso mesmo espero que todos tenham brincado muito, brincado com os pais também. É sobre isso que vamos falar hoje, a importância de brincar. Está comigo a enfermeira Filipa Barbosa, muito bom dia, bem disposta? Sim, obrigada. É muito importante brincar. Hoje em dia as crianças brincam muito ou pouco? Hoje em dia as crianças brincam, mas não brincam tão bem como brincavam antigamente. Não brincam bem, era aí que eu queria chegar. Não brincam, pois não? Não, brincam Pois. muito sozinhas, o que é mau. Agarradas Ao tablet, tablet. aos ecrãs, não é? E com estímulos muito rápidos e muito curtos e a socialização começa a ficar um bocadinho afetada. E isto não tem a ver com aquela coisa que as pessoas às vezes com uma certa idade já dizem. Eu aos 30 anos já digo, no meu tempo é que era, nós brincávamos diferente, mas aquele brincar era mais saudável. Era mais brincar saudável. cá fora, brincar Sim, na sim. rua, mais saudável do que estar agarrado aos telemóveis e aos tablets. Hoje em dia as crianças muito cedo têm acesso às novas tecnologias, aos telemóveis, aos ecrãs, Às vezes com aos um tablets. ano ainda não falam e já- Exatamente, aos 2 anos, ainda há uns tempos atrás, estávamos a jantar no restaurante com várias famílias, com filhos e a maior parte das crianças estavam aonde? Agarradas ao tablet, não é? Mas há E- pais que dizem sempre que são contra isso, que nunca vão fazer isso e depois acaba por mas ser uma forma utilizam fácil. sempre, exatamente. É uma forma de entreter, é uma forma de... Não chatearem. Exatamente, para as crianças estarem quietas e sossegadas enquanto eles estão a jantar. O problema é que os ecrãs, não é? Os tablets, quando são introduzidos muito precocemente, por exemplo, aos 2 anos, vão atrasar o desenvolvimento cognitivo, Mas dizem que social. até estimula outro tipo de conhecimento. Por exemplo, das novas tecnologias, raciocínio rápido. Mas é muito cedo, muito cedo. Mas a verdade é que também isto tudo está agora a acontecer, esta nova geração. Está Exatamente. agora Nós ainda não sabemos quais as são consequências no futuro, não é? Exatamente, Na verdade é isso. porque está contraindicado a utilização dos tablets e dos telemóveis até aos 2 anos. Entre os 3 e os 5, mais ou menos, deve ser condicionado a 1 hora por dia e a partir dos 5, 7, 6 anos, 2 horas no máximo por dia. O que hoje isso não acontece. A Isso maior é parte das aquilo que vezes... se preconiza, não é? Agora... Exatamente. O ideal seria menos ainda, porque as crianças têm uma agenda muito cheia. Pois têm. Chegam a casa depois das atividades todas da escola, algumas delas ainda têm as atividades extracurriculares, não É é? que há crianças que vão para a escola antes dos pais entrarem no trabalho, não é? Que é a primeira coisa que os pais fazem antes de É entrar deixar no as trabalho, crianças- deixam as crianças. Portanto, ficam ali já quase às vezes mais 1 hora Se nós ou 1 hora formos e a meia. ver, por exemplo, hoje a agenda de uma criança que entra no primeiro ciclo, começa a escola às 9, sai da escola às 17, isto se não tiver atividades extracurriculares. Quando sai da escola, se tiver, chega por volta das 18, 18h30 à casa, faz os trabalhos de casa, não é? Às vezes ainda tem Que ainda inglês, demora- natação, balé, Exatamente. karaté, É espanhol, essas música. atividades extracurriculares que que Basquete. me estava a referir, chegam a casa, ainda têm os trabalhos de casa para fazer, que demoram mais ou menos 1 hora, não é? Depois o tomar banho, o jantar, chegam a casa, não têm tempo para brincar. Pois não. Não é? E que consequências é que isso pode trazer? Pode trazer a nível... Imediatas e a longo prazo? A longo prazo. Pode trazer consequência a nível de desenvolvimento físico, motor, em que as crianças... Ficam menos ativas, Exatamente. se calhar, não é? Aumenta a obesidade, aumenta a nível de mobilidade. As crianças, hoje em dia, não têm tanta destreza na motricidade fina. Porquê? Porque as crianças estão, é só o dedo, mas a construção dos cubos, dos legos, está a ficar para trás. O que antigamente nós introduzíamos, os primeiros brinquedos que eram introduzidos eram as construções, eram os legos, eram os cubos, a definição do triângulo, do círculo, do quadrado. Certo. Hoje em dia não, enquanto que o tablet dá-nos uma visão dimensional. Não é? E os objetos, uma tridimensional, portanto também vamos ter consequências a nível espacial, a nível de visão. A nível social também, social. mas isso se calhar já muito mais lá para a frente. Mais para a Ou talvez nem tanto, porque há crianças que já têm muita dificuldade em se relacionar, precisamente porque o tempo livre delas é passada no computador e no tablet a comunicar à distância de um ecrã. Exatamente. Não é? Portanto, a socialização aqui, claro que fica Está afetada. comprometida.
fica afetada e mesmo a nível da mobilidade, não é? A obesidade, aumenta a obesidade, e enquanto estão nos tablets também estão a fazer aquelas pequenas, os snackings, que nós chamamos os snackings, estão sempre a petiscar, logo aumenta também o risco de doenças cardiovasculares, que hoje nós nas consultas já começamos a averiguar essas patologias a partir dos 3 anos de idade. Não é? E antigamente nós não fazíamos isso. E o que é que as doenças dos mais velhos hoje em dia afetam os mais exatamente, novinhos. Cada vez mais precocemente. Então como é que se pode dar a volta a esta situação? Vocês têm tanto contacto com as pessoas, com as comunidades, que estudam estas coisas, como é que se pode dar a volta? Alertando os pais. Alertando os pais e não só as crianças. Os pais, os cuidadores informais, porque muitas vezes as crianças ficam também ao cuidado dos avós. Em casa, antes de ir para a creche ou para o infantário. E hoje em dia há avós que já têm Facebooks e tudo. Exatamente. Mas também há muitos que não percebem nada de tecnologias e, portanto, obrigam os miúdos a mexerem-se, a brincar. E é mais fácil uma criança ficar colada a um ecrã do que estar a trabalhar, a brincar. Porque o brincar precisa exige... de monitorização. Exatamente. E as crianças gostam de brincadeiras divertidas, diversificadas, coloridas. Mas então como é que se pode dar a volta à situação? O foco os enfermeiros, neste caso os enfermeiros, devem falar com pais e educadores, devem ter as crianças como foco? Devemos atuar em várias vertentes. Podemos atuar nas consultas de saúde infantil e juvenil e a idade, o primeiro ano de vida é o que nós chamamos as janelas de oportunidade. É quando os pais, principalmente quando é um primeiro filho, estão mais receptivos à informação. E muitas vezes os pais vão às consultas e é-lhes dadas informações sobre a alimentação, sobre a higiene, sobre o sono, sobre os afetos, sobre a higiene oral, mas não sobre o brincar. A importância do brincar e o porquê que a criança tem que brincar, não é? Porque uma criança que brinca, à partida vai ser uma criança criativa, imaginativa. O aborrecimento depois ajuda a criar coisas para fazer, não é? A inventar. Exatamente, e hoje em dia as crianças não ficam aborrecidas. Logo, não têm a criatividade... Nunca tinha pensado nisso, pois é verdade. Porque as crianças hoje, é assim, têm uma brincadeira, estão a brincar com qualquer coisa, já têm outra coisa para fazer, ou já têm o tablet à frente, ou já têm a televisão. Não têm tempo para ficar aborrecidas. Logo, o cérebro... E isso faz parte do crescimento, não é? Porque exatamente. Ficando aborrecido tem que dar a volta para se pôr bem e porque assim, toda a criança pequena é artista, é imaginativa e é criativa. Se nós perguntarmos à criança para nos contar uma história, a história não é uma história igual à de um adulto. É sempre cheia de fantasias. E brincar é importante. Agora lembrei-me de uma coisa importante, é que é a brincar que eles às vezes nos mostram os medos que têm, os receios, as alegrias, de quem gostam mais. Exatamente. E é isso que nós temos que informar os pais nas consultas, que durante as brincadeiras eles têm que estar atentos também a esses sentimentos, a essas necessidades. E outra coisa importante é que a criança, ao brincar sozinho, por exemplo, faz de conta. O faz de conta que é médico, faz de conta que é enfermeiro, faz de conta que é bombeiro ou que é polícia. Eles às vezes estão tão absorvidos na brincadeira que estão a trabalhar a área da atenção, da concentração. Certo? E o tablet não deixa que a criança trabalhe essa área. Por isso é que hoje em dia há um aumento dos déficits de atenção, muitas vezes mal diagnosticados, que não são déficits de atenção, mas são sim provocados pela utilização excessiva destas novas tecnologias e da privação do sono. É importante também brincarem com os pais? É muito importante brincar com os pais, com os avós. Com a supervisão dos pais, já percebi que sim, mas com os pais. Com os pais. Como é que os pais brincam? Hoje em dia, alguns pais estão a brincar e estão assim com o telemóvel, que eu vejo. Eu vejo e às vezes se calhar são igual, não com filhos, mas com outras crianças. Com outras pessoas, exatamente. As novas tecnologias, e acontece. Os pais querem brincar com os filhos, só que eles não sabem, muitos deles, não sabem como é que vão brincar com os filhos. Senhora enfermeira, dê-nos dicas. Então, por onde é que nós podemos começar? É muito fácil. Que conselhos é que dá na consulta? É muito fácil, basta seguir o que a criança diz, guiar pelas brincadeiras da criança. A própria criança nos vai dizer a que quer brincar, como é que quer brincar. Só que muitas vezes os pais não têm paciência, porque as crianças gostam de repetir a brincadeira. Pois gostam, muitas vezes, uma, duas, três, quatro vezes. Verdade. Porque é através dessa repetição. Agora, olha, a minha filhada agora não brinca, mas é o criatividade. Salvador. Lá está, nas novas tecnologias. E eu entro em casa dela, quer ver o Salvador Sobral a cantar até... Menos mal ou menos é cultural. É cultura, mas quer dizer...
Não, mas o brincar e para os pais às vezes é complicado porque eles chegam às lojas, compram os brinquedos caros, todos XPTOs, com as novas tecnologias e que trabalham sozinhos, não é? E as crianças não gostam disso. As crianças gostam que sejam os pais a construir, a montar, mas com eles próprios, a trabalhar com eles, porque é assim que eles também vão desenvolver o vocabulário. Porque às vezes chegam-nos às consultas e dizem o meu filho ou a minha filha tem atraso na linguagem, mas eles também não falam com eles o suficiente. Nós também temos que pensar nisso. E as crianças, quando estão de volta do tablet, estão muito absorvidas por aquilo, ficam completamente coladas naquilo. E eu nunca mais me esqueci de uma coisa que uma vez o Júlio Isidro disse, que a professora das filhas dele disse: as suas filhas falam tão bem, leem muito, não leem? E ele disse: não leem muito, simplesmente ouvem muito, estão à mesa com os adultos e ouvem muito. E isso também é algo muito importante, é que os tablets e as tecnologias absorvem os adultos, quanto mais umas crianças, não é? É eficiente. E isso é muito importante também. E, por exemplo, a importância do brinquedo, de dar várias, por exemplo, não dar só às meninas as bonecas ou só aos meninos os carrinhos. E não estigmatizar. Exatamente. Porquê? Porque as crianças têm necessidade de lidar com várias texturas, com vários brinquedos, que é para se adaptar e saberem desenvolver todas as outras capacidades, as capacidades cognitivas, sociais e físicas. E não esquecer que há muitas atividades que podem ser feitas ao ar livre e que as crianças gostam, que é o correr, o saltar, o ir para os parques. E não são perda de tempo. Não são perda de tempo, é que há pais que dizem: ele esta semana tem que estudar para os testes, tem explicações, tem inglês, não sei o quê, música, karaté, por aí fora, e não podem brincar, porque são perda de tempo. E estamos a descuidar, estamos a dar grande importância às atividades curriculares, à importância do estudo, é importante sim, mas sempre com o seu peso e sua medida, mas estamos a descuidar um bocadinho da importância do brincar. E brincar dá saúde. Dá saúde. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Muito certíssimo. Bem. Pronto, muito bem. Enfermeira Filipa Barbosa, muito obrigada. 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 Há de haver pais que se calhar não gostaram muito. Dizem: olha aquelas duas a conversar, se fossem, mas é ver o Pocoyo no tablet. Mas isto tem que ser falado, tem que ser. Não é? Eu, por exemplo, que um dia quero ser mãe, estou a absorver tudo. É verdade. Mas os pais também estão sempre a tempo de mudar, não estão? Estão, claro que sim. Pronto, muito bem, era isso que eu queria ouvir. Brincar dá saúde.